Olá pessoal, nós estamos então aí na nossa quarta semana do mês e de outubro, né, finalzinho do mês, e o que eu quero trazer para vocês são alguns relatórios importantes, o relatório principalmente do FMI, é um relatório importante que trouxe muitas informações sobre o que está acontecendo no mundo e, como eu digo sempre para vocês, é importante a gente entender o que está acontecendo no mundo, no nosso pano de fundo, para a gente poder pensar em termos de Brasil, em termos de como é que nós vamos estar para o ano que vem e quais são as expectativas, né? Então a gente começa aqui, os gráficos vão estar aí em inglês, mas estão atualizados, né? Eu acho importante trazer essa informação para vocês. Então nós vamos começar aqui fazendo uma reflexão. O primeiro ponto aí que eu trago para vocês é o crescimento do mundo, aí, as expectativas de crescimento, né? Então a gente vê ali em azul, é o crescimento do mundo. Nós vemos que 2019 houve uma retraída no crescimento do produto interno bruto global e as quatro principais economias, China, a euro, a área do euro, Japão e Estados Unidos, foram grandes responsáveis aqui por essa desaceleração aí. Então nós vemos aí as economias desacelerando em, dois, em 2000, em 2019 e mantendo esse crescimento menor para frente, enquanto que o mundo, de uma forma, começa a mostrar alguma recuperação um pouquinho melhor para os próximos anos, né? Um segundo ponto aí que é importante, o grande responsável dessa desaceleração, alguns pontos aí, é a gente começar a reparar nas atividades globais, né? Nos indicadores de atividade global. O primeiro indicador aqui que a gente pode observar é a linha azul, que é a produção industrial, ou seja, aí mais ou menos a partir de 2017, finalzinho de 2017, 2018, já começamos a ver uma desaceleração na produção industrial, nos índices que indicam produção industrial, e em 2019 houve mais uma desaceleração. O comércio global, os indicadores de comércio que são representados pela linha vermelha, né? Quer dizer, as atividades de comércio global com o aumento das questões protecionistas, nós começamos a ver uma desaceleração desse indicador e vindo a níveis praticamente os menores níveis desde 2015 de comércio global, tá certo? Então, isso quer dizer que as importações no mundo vieram para níveis muito baixos. Então, isso desativa a maioria das economias, principalmente pelas questões relacionadas ao protecionismo colocado nos últimos anos. As questões de novos pedidos de compras, quer dizer, os pedidos para frente, quando a gente olha, estamos tendo novos pedidos, a gente vê nessa linha amarela que também houve uma desaceleração e os pedidos de compra estão a níveis muito baixos. Então, olhando um pouquinho para frente, a gente já começa a ver que ainda estamos desacelerando e a economia veio num ritmo muito baixo. E o que foi principais responsáveis disso, né? Quer dizer, os dois principais responsáveis nisso foram as demandas por máquinas e equipamentos, que é a linha vermelha, quer dizer, há uma grande queda por demanda de máquinas e equipamentos. É lógico, se você não está produzindo, se você não está tendo demanda, se você não está tendo comércio, você começa a ter uma menor demanda por equipamentos e máquinas. E os bens duráveis, que são aí apartamentos, carros, são bens duráveis, também houve uma grande queda no consumo desses produtos nos últimos anos. Então, isso ativa cadeias gigantescas, cadeias de construção, cadeias de carros, de máquinas, são cadeias importantes de contratação de mão de obra. Então, nesse período, houve uma desativação dessas cadeias. Nós vemos que os bens duráveis estão tendo uma recuperaçãozinha, mas houve uma grande desativação nesses itens principalmente. A confiança do consumidor, né? Então 100 seria estável, né? Nós vemos que após 2015, após a crise de 2015 e as crises anteriores, você começou a ter uma recuperação, principalmente nas economias avançadas, que são a linha azul, as emergentes também houve, e no mundo houve uma recuperação, então, da confiança até 2018, meio de 2018. De lá para cá, a confiança se reduziu, e isso tem a ver com investimentos, com incentivo a investimentos futuros, né? Quer dizer, se você começa a diminuir sua confiança, você começa a ficar mais
retraído nas suas questões de risco, de tomar risco. A confiança ainda está boa em termos globais, mas ela parou, vinha no crescimento e diminuiu, certo? E aí nós olhamos um ponto que eu acho que é importante também para a gente começar a reparar, que é as condições monetárias e financeiras, né, das economias avançadas. E aí a gente repara, principalmente nos Estados Unidos, que quando a taxa de juros nos Estados Unidos começou a subir alguns anos atrás, as moedas começaram a migrar para lá porque os Estados Unidos ia ter crescimento, então ia ter taxa de juros melhores, uma economia mais segura, então as taxas de juros começaram a migrar. Então quando a gente olha nesta tela, né, a gente começa a observar um ponto importante, que em 2018, em março de 2018, havia essa expectativa azul para as taxas de juros, depois em setembro ela melhorou, porque as expectativas de crescimento da economia americana estavam maiores, então houve um aumento nas taxas de juros para começar a conter essa economia. Porém, a partir de março de 2019, essas expectativas de juros começaram a cair e as atuais estão menores ainda, né? Então, as expectativas de juros futuros, quando a gente olha também para frente, né, as duas estão mostrando, você vê que em relação à pontilhada anterior e a atual são para as diversas economias, são a linha lisa, aqui, a linha sólida aqui, né? Então, os Estados Unidos teve uma queda, na área do euro também houve redução e no mundo também houve, porque há uma expectativa de crescimento um pouco menor do que estava se esperando. Isso é importante, gente, de uma certa forma, para a gente pensar em câmbio, né? Quando a gente vê que os taxas de juros nos Estados Unidos está diminuindo e nessas economias vem diminuindo, quer dizer que o dinheiro vai procurar por outras regiões que estejam boas para crescer. Então, se o Brasil mostrar aqui uma correção, as atitudes de melhora na economia, as atitudes das questões de reforma, tanto tributárias, as atitudes as políticas que tornam a economia mais ativa e que dão mais segurança ao investidor, numa condição onde os juros no mundo estão baixando, você tem um dinheiro mais disponível a tomar risco desde que haja uma segurança maior. Então o Brasil precisa mostrar essa cara para a gente receber dinheiro, mas a condição é boa, né? Então isso é importante para a gente estar reparando. Um outro ponto, estamos mostrando aqui também as taxas, né, em relação às economias emergentes, né? Então o Brasil aqui é a nossa linha vermelha, nós vemos que nós tínhamos taxas de juros aí na faixa de 15% ali em 2015, 2016, depois nós começamos a cair. Nós éramos a maior taxa de juros dessas economias e hoje nós estamos aí praticamente sendo aí quase uma das mais baixas taxas de juros, né? Quando a gente olha em termos de pensamento para os próximos anos, né, as expectativas para os próximos anos, nós também vemos a taxa de juros do Brasil caindo e sendo uma taxa baixa. Isso quer dizer que o Brasil precisa mostrar segurança. O Brasil está com taxas de juros muito baixas porque ele não está crescendo. Ele está com crescimento baixo, tem uma inflação baixa, então não precisa. Porém, se a economia começar a voltar a se ativar, ela precisa estar com condições de crescimento boas, ou senão essas taxas de juros vão voltar a subir, o que atrai dinheiro de uma certa forma, só que um dinheiro mais caro. Então isso é importante para a gente entender e por que o dinheiro pode estar começando a voltar ao Brasil, certo? Outra questão é a taxa de risco, né? Quando os títulos EMBI, que são esses títulos daqui, eles são títulos básicos para você ver qual a diferença que você está em relação a esses títulos. Quanto mais alto você tiver em relação a esses títulos, maior o risco da sua economia. Então, se nós olharmos aqui em abril, né, a avaliação do último relatório em abril, nós temos aqui a Argentina estava com uma alta taxa de risco e ela piorou. De lá para cá, aumentou a taxa de risco. O Brasil não. O Brasil estava baixo, não houve uma mudança, né, em relação a esses títulos da taxa anterior para a taxa atual. Uma pequena melhora, mas também pequena. E você vê as economias que estão com alto risco aqui, como Turquia e essas economias, ou Egito aqui, essas economias até pioraram o seu estado. Mas o Brasil tem se mantido. Então o Brasil, por incrível que a gente esteja sofrendo, o
o Brasil não está tão ruim assim, precisa das reformas, e se a gente tiver reformas num cenário desse, nós somos um grande captador de recursos no mundo, porque a gente começa a ter crescimento no mundo que desacelera. Outro ponto, aqui eu vou aumentar a tela um pouquinho, para vocês poderem olhar esses gráficos, né? Então, a gente traz aqui. Reparem aqui o crescimento global, né? Quer dizer, a contribuição das economias, das regiões aqui econômicas, para o crescimento global nesses períodos. Quer dizer, em 2017 a 2018, o Brasil, o México e a Rússia tiveram contribuição ligeiramente positiva. Em 2018 a 2019, essa contribuição foi negativa para o crescimento global, ou seja, cresceu-se menos do que o crescimento global. E espera-se que em 2019 a 2020 o Brasil comece a contribuir positivamente para um crescimento global. Então, já há uma expectativa um pouco maior desta região, enquanto você vê outras regiões mais estressadas estão contribuindo muito, bem menos, né? Então, a gente vê que as regiões mais estressadas têm uma contribuição, possivelmente por terem sofrido muito, podem contribuir aí positivamente, mas elas sofreram muito nos últimos anos. O outro ponto interessante para a gente olhar está aqui relacionado à expectativa para 2020, né? Então, o crescimento global em 2020 espera-se ser maior que 2019, então já há uma expectativa um pouquinho maior, porém, ela é menor do que 2018. E o interessante é que 2019 foi revisado para baixo, né? Essa revisão atual do crescimento 2019 foi revisada para baixo, tanto nas economias avançadas quanto nas economias emergentes. E aqui, em 2020, as economias emergentes também tiveram uma revisão um pouco para baixo. As economias avançadas mantiveram estabilidade em relação à última projeção de abril. Então, esses são pontos interessantes aí para a gente observar. E vamos dar uma olhadinha nessa última figura. Aqui também é uma outra figura interessante do relatório, que nos mostra que aqui as economias com vermelho mais escuro são economias que vão crescer menos do que as economias avançadas. Então você vê o problema que nós temos em relação a algumas economias na região, na África, aqui no México e mesmo na América Latina, nós vemos aqui algumas economias crescendo menos do que as economias avançadas, ou seja, são emergentes e estão crescendo menos do que uma economia avançada, que são economias grandes, de alto volume de recursos. O Brasil, e essa cor mais arrosada, ela é um crescimento acima das avançadas, mas, porém, a expectativa de crescimento é maior que as avançadas, mas ela é menor do que as economias, a média das economias emergentes. E essas regiões em verde são as regiões de grande crescimento. Então, nós começamos a perceber aqui que o Brasil não está tão ruim, o Brasil pode vir melhor, ele precisa das reformas, e se ele fizer as reformas, provavelmente a nossa taxa de câmbio ela é valorizada, né? O real passa a se valorizar por uma entrada de capital, porque o capital no mundo não vai ter tantos locais com taxas de juros em crescimento, e sim com taxas de juros das economias avançadas caindo. Então isso passa para a gente refletir um pouco sobre o que vamos ter aí no próximo ano. Queria dar essa dica para vocês, são relatórios recentes e estão trazendo aí muita informação para a gente começar a pensar já 2020 e o que a gente vai fazer, ok?